A paz do Senhor, eu quero começar a explicar para entender melhor a pregação, para começar a conectar a sua atenção aí, para poder ouvir o que eu vou dizer para vocês agora na pregação. E eu vou começar a pregar em Gênesis capítulo 30, até o versículo 43. Amém, irmãos? E a palavra hoje vai ser sobre um homem e uma mulher. Ou seja, pasme aqui, vai ser um homem que Jacó pegou de Labão. É a história sobre os dois. Mas só que não é mulher, é homem, é dois homens. Vou ler aqui, capítulo 30 de Gênesis. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã. E disse a Jacó: Dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E ele disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila. Entra ela para que tenha filhos sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela, e aconteceu Bila, e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouve minha voz, me deu um filho por isso. Chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu Jacó segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. A chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, deu Jacó por mulher, e deu Zilpa, sua serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilba, serva de Leia, segundo o filho de Jacó. Versículo 27 até o 31 e 43. 27, vou ler aqui. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou para amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então ele diz: Tu sabes como eu tenho servido, e como posso teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado, e é uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, também por minha casa, ele disse: Ele te darei. Então disse Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. E se me fizeste isso, passarei hoje por todo o rebanho, separando todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e que é malhado, e salpicado entre cabras, e será meu salário. Versículo 40 até 43. Então se porou Jacó os cordeiros, e pôs a face do rebanho para o listrado, todo homem, todo moreno, entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho. A parte não pôs com o rebanho de Labão. E seria que cada vez que concebia as ovelhas, fortes punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho,
nos canos para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não os opôs assim. As fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira. E teve muitos rebanhos e servos, camelos e jumentos. Amém, irmãos? A palavra que eu quero passar para vocês é que a palavra que fala é que Jacó era bom. Jacó, ele era honesto a Deus e Labão não. Labão, ele estava só falando assim, como é que pode? Eu vejo o servo Jacó trabalhando e e o meu rebanho tudo enfraquecendo. Labão tinha cabras, Jacó tinha rebanho, assim como Caim. Quando Caim ele tinha legumes, que eram hortas, e assim também como Abel tinha ovelhas e rebanhos, Labão tinha cabras e Jacó tinha ovelhas vamos põe aqui carneiro, porque a palavra fala que Jesus ele estava testando a fé dos dois e estava naquela discussão. Labão estava assim, tá naquela discussão de falar assim, eu estou bom do que você, mas você não está bom do que nem mim. Eu estava naquela vai, vem, vai, vem, vai, e volta e vai, de conversa lá. E a palavra fala que Labão, ele estava só olhando o que Jacó fazia. E Jacó, ele era um homem que trabalhava, sincero e também fiel a Deus, para que não venha a enfraquecer a fé dele para descer. Mas Labão ele começou a ter seus rebanhos. Só que, se você ler aqui nisso daqui, fala que Raquel tinha filhos. Sim, Raquel, ela queria ter filhos. Só que, quando Raquel tinha filhos, Raquel tinha inveja. Assim como Ana falou que, assim como Penina e Elcana falou que Ana não ia ter um filho. Mas Deus deu um milagre para que a Ana nascesse um filho chamado Samuel. Então a palavra que fala que, olha que fala que a Raquel era a esposa amada de Jacó. Seu nome significa ovelha. E Raquel também é petulante, cheia de sentimentos negativos no seu exterior. Entretanto, é possível enxergar a virtude nela, assim como em cada ser humano. Por isso, mais difícil que isto seja. Então, a palavra aqui que Raquel, ela estava com aquele sentimento, com aquela esfriarez de falar, eu nunca vou conseguir nada, eu nunca vou ter coisa alguma na minha casa, na minha vida, por causa que nada vem, nada chega, nada acontece, nada vem no meu alcance. Mas aí eu pergunto, aí eu falo para você e para mim, será que Raquel, ela era desobediente sempre a Deus? Ou ela nunca queria esperar no relógio de Deus? Porque na Eclesiastes 3 fala que Raquel, porque na Eclesiastes 3 fala que há tempo no céu, na terra e debaixo da terra. Só que Raquel queria logo a criança para ela poder ter. Mas Raquel falava assim, essa pessoa que tem criança, essa pessoa que tem filhos,
só que eu não tenho nada. Era inveja, era querer pegar dos outros o filho para poder tornar-se dela. Imagine, só que Raquel, ela não tá desse jeito. E é para falar, meus irmãos, no versículo, botei no bem, no versículo, no capítulo 3, versículo 1 fala que ele levantou Jacó os olhos e olhou, eis que vinha Esaú, 400 homens com ele, então repartiu os filhos de Leia, e Raquel e as 12 servas, e pôs as servas, seus filhos, na frente e a Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se até 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu de encontro, abraçou e lançou-se sobre seu pescoço, beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres. E os meninos disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos se inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, inclinaram-se. Aí fala que olha que eu vou dizer que ele disse ao daqui te serve todo este bando que tem encontrado. Ele disse para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamente em mim. Então peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho tudo. Eu estou com ele até que tomou e disse: caminhemos e andemos, e partirei diante de ti. Aí fala ele disse-lhe, porém ele disse: meu Senhor sabe que esses filhos não terão, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se afadigarem. Somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passo o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco. Então aqui fala que é para dar uma ajuda. Ele fala que Raquel, que estava com inveja daquelas filhas dele lá, Raquel estava com inveja das filhas de Eucana e Penina. Então para falar que Raquel, quando estava naquela tristeza, naquela angustiedade e naquele fracasso, Raquel falava assim: nunca chega o meu dia, nunca vai chegar o meu tempo, o limite de eu querer ter uma criança e ter alguma coisa que eu possa amar. Só que Raquel, ela quanto mais apressava, mais a benção que estava de chegar assim, tá vendo assim, indo mais longe, indo mais longe. Então cada benção que ia mais longe, ia só crescendo, ia só passando, ia só ia longe. Só que Raquel, ela, naquele momento que estava invejada, Raquel,
ela tanto invejada, que permitiu que tivesse criança e ela começou a ter aquela criança lá que ela tanto pediu para Deus para poder ter. Por isso que ela clamava, falou assim, nunca vai chegar o dia, nunca vai chegar a minha hora, nunca vai chegar o dia de eu começar a ter uma criança para poder falar com ele, cuidar dele, brincar com ele, ensinar ele. Mas Raquel, ela, mesmo morando, mesmo reclamando, de tanto ela reclamar, de tanto Raquel reclamar, murmurar e, e falar as coisas, ela conseguiu ter aquela criança. Porque no capítulo de João, fala que João estava batendo nos seus discípulos. E Jesus, ele começou a chegar lá para poder batizar o discípulo que estava à beira do Rio Jordão para poder ser batizados. Lá no capítulo 4, começou a tentação de Jesus no deserto para ver se ele ia parar, para ver se ele ia continuar na ida dele. Mas só que Jesus, quando ele foi batizado, o Pai de Jesus deu ele com pomba de Espírito Santo e encheu de Espírito Santo. E ele, no deserto, foi tentado e falou assim, professora, não fará esse pão em pedra. E a palavra fala que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, porque o pão que quer dizer é a palavra. Mas só que Deus, ele falou assim, mas toda palavra, sabe a boca de Deus, viverá o homem. Mas a palavra diz que Deus, ele começou a dizer assim, como é que pode, como é que dá para entender? Eu estou na caminhada de ser tentado e não vou largar, não vou desistir, não vou parar, não vou largar. Só que a palavra fala que Jesus, ele estava, ele foi levado à força. Jesus pegou o pináculo, Jesus é o diabo, pegou o pináculo e levou Jesus até num monte bem alto e falou, tudo daqui darei se darás e me postares. Aí Jesus disse, vacinais, porque adoração a Deus, e só um Deus adorará Ele. E a palavra fala que Deus, aí eu preciso agora aqui, qual que é o limite da gente estar vencendo a batalha nesse mundo? Qual que é a prova que você, o que eu, o que nós, o mundo está passando, para que as coisas? Porque eu te dou um exemplo. A pessoa que entra para o Evangelho, a pessoa que aceita desde o início a palavra, o ministério, e quando começa a começar aquelas provas, tentações, a luta, as dificuldades, Deus fala assim, quanto mais as provas, quanto mais a luta que você passa no Brasil, você tá começando a crescer nas coisas grandes, mas só que qualquer aperto que começar a querer chegar em você, você quer, fala assim, não dá mais, não posso mais, não dá certo, não vou conseguir, não vou fazer mais. Mas porque é por causa que a boa coisa está aqui e a luta tá aqui. Então quando você está aqui e a luta começa a te prensar, aí a palavra fala que Jesus diz, não terei aflições, não terei guerra, peste, terá enganos, terá humilhações. Aí pergunto,
fora do Brasil, a pessoa que sai da palavra, que sai da Bíblia, ela começa a falar assim, eu estava com um sorriso no rosto, eu estava alegre na obra, eu estava bem, eu estava bombástico na vida espiritual, da palavra, da oração, do louvor, da pregação. Só que vem a luta, vem a prova, vem a derrota, vem a calúnia. Aí perguntam, humilhação, criticação, calúnia pode vir. Mas nós como igreja não podemos baixar a Bíblia. E a igreja, para poder desistir, não podemos dar ouvido à pessoa falsa. Não devemos desistir, abaixar e parar. Devemos persistir, avançar e seguir. Por causa que a palavra fala que Deus, Ele é três. Porque Pai, Filho e Espírito Santo. Que nem falei cedo, que Pai, Filho e Espírito Santo é três pessoas em um só. Que é o Espírito Santo é Jesus e Deus. Jesus se chama Salvador, mas só que o nome de Jesus. Só que Jesus também se chama Emmanuel, Deus conosco. Só que pode Jesus, que é Deus, tem Jeová Jireh, Ravá, Shaddai Shalom. Por causa que o Pai de Deus, que é bem grande, ele é poderoso. Aí se nós vim aqui na palavra aqui, da Bíblia, se nós vimos aqui, se nós vim aqui no capítulo 5 de Daniel, nós vamos ver um grande milagre. Um grande milagre que Deus derrubou e fez com esse homem. Olha aqui, o rei Belsazar deu um grande banquete. Amigo dos seus grandes, ele bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres, concubinas. Então trouxeram utensílios de ouro. Versículo 4. Beberam o vinho e de louvores ao Deus de ouro, de prata, de cobre, de ferro de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que havia defronte do castiçal na estocada da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se muda o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram a junta dos lombos. Olha que fala aqui, porquanto se achou neles, Daniel, um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretado sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar, chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi trazido à presença do rei, e falou o rei e disse, Daniel, és tu aqui Daniel do cativo de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Então a palavra que fala que Daniel, ele tinha visão, ele tinha sabedoria e conhecimento. Segundo as crônicas, capítulo 1, versículo 7, fala que Salomão tinha um grande palácio que era uma igreja. E Deus falou assim, Salomão, pede o que você pedir,
que eu te darei para você quiser ter. Aí Salomão falou, Deus, uma coisa, eu não quero nem riqueza, nem ouro e nem prata, nem nada de beleza. Eu quero conhecimento, inteligência. E aqui fala que Daniel, quando foi jogado na casa dos leões, Daniel foi salvo. Só que a palavra fala que o rei estava grande pecado, por causa que Daniel era vidente, ele sabia o que ia acontecer naquela hora, mas ficava em silêncio. Só que o rei escreveu aqui, ó, many, many, tekepa assim, many, many, quer dizer, contou seu reino e acabou, para assim fosse achado em falta. Na balança. Ou seja, todo pecado que o homem comete, todo pecado que o homem começa a cometer e fazer, Deus começa a pesar a mão, ó, pesar a mão e lançar fora. Aí pergunto, como é que tá isso aqui, seu, que é seu coração? Como é que tá o seu coração? E nós, como é que vai indo? Como é que vai indo nós, da maneira que levamos, deve achar que deve estar, nós levamos ela. As almas estão por aí sofrendo. Tá enfraquecida, saiu da igreja, uns não acham mais, uns tá fraco. Mas o mundo tá aí, cheio de coisa errada. E nós estamos aqui, em Deus, na palavra e na oração. Aí pergunto, você quer adorar quem? Você quer adorar o mundo maligno? Ou você quer adorar o mundo evangélico espiritual? Amém, irmão? Paz do Senhor e Deus abençoe a todos.